O tema da nossa palavra é Vivendo Igreja. Diga para quem está do seu lado, vivendo igreja. Quantos creem que são pedras vivas e que são utilizadas para edificar uma casa espiritual? Quantos creem que são pedras vivas? Eu creio, né? Eu creio, sabe, Deus tem ministrado isso já tem algum tempo no meu coração, a respeito da igreja, desse reino, né, que Ele deseja expandir através da igreja, né? Deus já tem ministrado isso no meu coração há algum tempo. E nós precisamos entender, viver igreja não é viver na igreja. Não é viver na igreja, é diferente. Diferente, viver igreja, ser igreja é diferente. Muitos de nós podemos passar a vida inteira dentro da igreja e não viver igreja. Nós podemos passar anos e anos, olha, muitos anos na casa do Senhor ali e não viver igreja. Por que isso acontece? Porque nós podemos ter entendido errado o que é viver igreja. E aí nós acabamos pensando errado o que é viver e ser igreja. E as nossas atitudes também são erradas a respeito da igreja, dentro da igreja, porque nós não compreendemos o que é viver igreja. E aí nós vestimos uma roupa de verdade, como se fosse verdade, mas estamos vivendo uma mentira. Porque viver igreja não é estar na igreja. Viver igreja, ser igreja, amém, queridos, não é viver dentro da igreja. Por isso nós temos a necessidade de ouvir repetidas vezes as verdades de Deus, as verdades da palavra de Deus. Temos ou não? Para que um caminho seja aberto na nossa mente e no nosso coração, como se fosse um gramado, né? Você pisa nele. No primeiro dia vai ficar a marca de um pezinho, vai ficar meio murchinho. No segundo dia fica um pouquinho mais. No terceiro dia, no quarto, quando você vê um caminho foi aberto. Você abriu um caminho naquele lugar, através dos seus passos, da sua pegada. Nesta noite o Senhor está abrindo um caminho no nosso coração. Por isso que eu orei, Senhor, destampa, tira as escamas, porque nós podemos estar equivocados a respeito de viver igreja. Amém, queridos? E se eu perguntar para cada um aqui o que é igreja, cada um tem uma resposta. O que é a igreja? É um templo, é um lugar. O que é a igreja? São pessoas. Cada um tem uma resposta, tem ou não? Cada um tem uma resposta. E se eu perguntar o que não é igreja? O que não é? Né? Eu vou falar para você o que não é igreja. Igreja não é um prédio. Diga para quem está ao seu lado, não é prédio. Embora nós estamos e nos reunimos num prédio, as paredes nos servem, o telhado nos servem muito bem, mas a igreja não é um prédio. A igreja se reúne algumas vezes num prédio, mas a igreja não é. Diga para quem está do seu lado, não é estrutura, não é cimento, não é ferro, não é. Igreja também não é um ponto de pregação, não é. A palavra é pregada neste lugar, mas a igreja não é um ponto de pregação. Porque a palavra pode ser pregada em qualquer lugar. Amém, queridos? Igreja não é um ponto de pregação. Que mais? Que não é igreja, hospital. Igreja não é hospital. Tem curas na igreja? Tem enfermos que vêm à igreja? Sim. Tem enfermos que vêm na igreja, mas igreja não é hospital, sabe por quê? Porque quando você é restaurado dentro do hospital, você recebe alta, vai embora. E a sua vontade é não voltar lá nunca mais. É ou não? Né? Você é normal, eu também, graças a Deus, obrigado Jesus. A nossa vontade é não voltar no hospital nunca mais. E muitas vezes, olha a ideia equivocada. Igreja não é hospital. Nós frequentamos a igreja como se fosse hospital. Então nós vamos à igreja quando nos é conveniente, quando está apertando o calo, eu preciso ir receber uma oração forte, põe a mão aqui, pastora, né? Põe porque preciso de uma oração, né? Mas igreja não é hospital, para que a gente vá e depois a gente volta para a nossa casa, depois que recebemos a cura, como se nada tivesse acontecido. E seguimos a nossa vida, né? Igreja, em quarto lugar, não é clube. Que você tem uma carteirinha, é membro, e aí quando tem um evento legal, você vai. Porque vai te beneficiar, na verdade.
vai te fazer bem, de alguma maneira vai te beneficiar, né? Vai te fazer bem. Igreja não é. Diga para quem está do seu lado, não é. Esses são os exemplos do que não é igreja. Mas Liliane, o que é igreja então? Na Bíblia nós vemos a exemplificação, nós vemos claramente a definição de igreja no livro de Atos. O livro de Atos é igreja. Diga para quem está ao seu lado, é igreja. O livro de Atos nos dá um grande exemplo de uma igreja corajosa, uma igreja forte, de uma igreja que crescia grandemente. Quanto mais perseguida, mais ela crescia. Quanto mais pressão, mais pessoas se achegavam. Então, o livro de Atos é o nosso exemplo de igreja, é um dos nossos exemplos de igreja, é ou não? E eles cresciam assim, mas por que eles cresciam? Porque existia um grupo naquele lugar que vivia a igreja. Naquele lugar existia um grupo que estava vivendo igreja. Amém? E eu quero compartilhar com vocês o que é igreja. Em primeiro lugar, igreja é uma família que tem aliança. Diga para quem está do seu lado, uma família que tem aliança. Vamos ler 1 João 4:20. Olha lá. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Nós somos uma família para o Pai. Somos ou não? Somos uma família para o Pai. Um grupo de pessoas que tem uma aliança de sangue. Quando nós nascemos de novo, nós fizemos aquela oração, né? Tão conhecida. Senhor Jesus, né? Eu te recebo. E naquele momento o Pai já não era meu, só meu. O Pai é nosso. Nosso Pai, porque nos tornamos membros da mesma família. Somos todos membros da mesma família. Qual a diferença de você ser parte desta família, e você ser parte de um grupo de pessoas ou uma torcida organizada? Embora o grupo de pessoas, a torcida organizada, eles se reúnem porque eles têm algo em comum ali entre eles. Nós também temos algo em comum, mas a nossa diferença está na aliança. Entende? Porque o grupo de torcida, entendeu? O pessoal, os grupinhos que se reúnem aí mundo afora, eles no momento que não dá certo, deu ruim para eles, eles vão embora, eles abandonam. Mas nós temos uma aliança. Vamos repetir junto, igual as crianças? Aliança. Muito bem. É assim, a diferença está na aliança. Nós temos essa aliança. E se nós temos, dificilmente vamos nos separar. Não nos reunimos por causa de um interesse, nos reunimos porque tem uma aliança através de Cristo Jesus. É Ele que nos une, é esta aliança. E nós somos um povo aliançado uns com os outros. Isso significa que nós não gostamos uns dos outros. Nós amamos uns aos outros. Isso significa que não é que eu gosto de você, eu amo você. Amém, queridos? E eu me incluo nisso, porque Deus está falando comigo, já tem ministrado, né, há algum tempo essa palavra. Amém, queridos? Estou pregando para mim também. Por isso a aliança não é sobre gostar, mas é sobre amar. Porque se você ama, você faz uma aliança. É ou não? Eu não gostava do Ricardo quando eu me casei. Entendeu? Eu amo, então me casei, existe uma aliança. Amém, queridos? Existe uma aliança. Amar é uma escolha, gostar é superficial, mas amar é uma escolha, algo profundo, é eterno. Amar é algo eterno. O mandamento não é gostem uns dos outros, como eu gostei de vocês. Mas várias vezes nós nos pegamos assim. É ou não? Quantas vezes o seu marido, seus filhos ou os irmãos da igreja fez algo que você não gostava? Que você não achou legal? Quantas vezes? Muitas vezes. É ou não? Muitas vezes. Mas você deixou de amar? Você deixa de amar os seus filhos porque eles fizeram alguma coisa que você não gostava? Não, nós não deixamos de amar.
Amém, queridos? Nós precisamos a entender este amor, né? Nós precisamos desta revelação, deste amor no nosso coração nesta noite. E essa é a grande diferença da igreja, porque nós amamos, nós nos aliançamos. Porque nós amamos, nós estamos juntos, estamos em aliança, não vamos, abrir mão disso, não vamos ceder, nós vamos permanecer, nós vamos continuar, amém? Porque temos uma aliança. Então, um caminho está sendo aberto no nosso coração e na nossa mente. Quantos creem nisso? Eu creio. Isso é igreja. Isso é família. Amém? Igreja é uma família. Nós somos uma família aliançada neste lugar. E esta noite é uma noite de renovação de aliança. Nós vamos renovar a nossa aliança com a nossa esposa, o nosso marido, com os nossos filhos. E nós vamos renovar a nossa aliança com as pessoas que estão do nosso lado. Não só com os pastores e com os líderes, queridos, mas com cada membro. Porque cada membro, cada pessoa importa. É uma família, todos têm o seu valor, e é um valor inestimável, um valor muito grande. Por isso, o meu desejo nessa noite era impor as mãos, era abraçar todo mundo, mas, contudo, ainda não podemos, mas você pode, entende, se aproximar de alguém, né? E você renovar essa aliança com a pessoa que está do seu lado no final dessa palavra. Porque esta é a noite para isso. Este ambiente está propício. Amém, queridos? O Senhor vai nos curar, nos libertar. Não há cura sem libertação, né? E o Senhor vai nos curar. Em Atos 2:44 diz que todos os que criam estavam juntos. E esse é o nível de família que nós precisamos. Amém? Esse é o nível de família que nós precisamos viver. Família se supre, família tem tudo em comum, família não deixa o irmão passar necessidade. Família não faz vista grossa. Meu pai sempre falava que, quando a gente era pequena, a gente só gostava de venha a nós, vosso reino nada. Ele falava essas coisas para a gente, que era verdade, a gente só queria, mas na hora de dar, a gente não dava nada, não entregava nada, não fazia nada, né? Mas esse não é o nosso caso, amém, queridos? Nesta noite, o Senhor está abrindo um novo caminho, está nos libertando, né? Toda a ideia errada, toda a mentira que nós vivíamos dentro da igreja está sendo derrubada, descoberta agora, para cair e ser destruído em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Em segundo lugar, igreja é ser um corpo com uma missão. Diga para quem está do seu lado, igreja é ser um corpo com uma missão. Vamos ler Romanos 12, do 4 ao 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Igreja é um corpo com muitos membros, mas todos os membros ouvem o cabeça. Nós o submetemos, nós servimos, obedecemos o cabeça, que é Cristo. E juntos, todos os membros juntos, fazem a vontade do Pai. Amém, queridos? E juntos nós cumprimos a nossa missão. Igreja é um corpo bem ajustado. Cada um tem um dom. Olha, você tem um dom. Fala para quem está ao seu lado, você tem um dom. Você tem uma função dentro do corpo. Né? Eu fico imaginando que por causa de tanto tempo assim, sem nos ajuntar, né, como nós gostaríamos, sem fazer aquilo que nós gostaríamos, algumas coisas devem ter ficado esquecidas, né, adormecida, mas essa noite o Senhor vai despertar isso em você. Você tem um dom, você foi chamado para algo, você tem uma função no corpo, e a sua função você faz tão bem, de maneira tão maravilhosa, que outra pessoa não faria, tão bem quanto você. Então nós precisamos entender que nós temos uma função, nós temos uma missão dentro do corpo, amém, queridos? Amém. Cadê onde eu estou aqui? Estou aqui. A mão não pode ser cotovelo.
ainda tem essa. Você tem dons, você tem a sua função, mas a mão não pode. Eu não posso cantar. Eu não posso. Vai cair o quebrantamento na igreja se eu cantar. Eu também não posso dançar. Eu também não posso, gente. Eu sei que vocês estão insistindo para mim dançar, entendeu? Deixa as meninas que sabem, entendeu? Eu não posso dançar, eu não posso cantar, mas posso fazer outras coisas, amém, queridos? E eu sou muito bem resolvida para isso, entendeu? Eu tenho outros talentos, outros dons, que eu sei que o Senhor me deu, né? Existem muitos outros, eu creio que você também, você não tem só um dom, talvez você fique pensando, porque você se sente pressionado, acuado, mas olha, olhando aqui eu vejo muitos dons, muitas pessoas cheias de talentos, as pessoas que estão em casa também, eu acredito que devem estar pensando, tem muitos dons, muitas coisas, e que o Senhor te deu para você servir o corpo, servir dentro da igreja, amém? Mas muitos de nós ainda estão adormecidos, como eu falei, né? Existem muitos pastores, muitos evangelistas, muitos profetas com as suas bocas fechadas. Existem muitos apóstolos, né? Eu creio, existem muitas pessoas com função específica dentro do corpo que estão adormecidos, né? Mas que em nome de Jesus que você se desperte. Amém? Que esta voz, em nome de Jesus, venha despertar e fazer queimar novamente o seu coração. Que você responda ao seu chamado, para o que você foi chamado em primeiro lugar. Amém? Que se despertem e vão por toda parte, espalhando o reino, porque nós somos o corpo e nós temos uma missão. A salvação não é o fim de todas as coisas. A salvação é o início de uma vida com propósito. Não é o fim, queridos. Não é o fim. Eu estou salva, graças a Deus. Glória a Deus, fui salva, obrigado. Falou, valeu. Entendeu? Salvação não é o fim. A salvação é o início de uma vida com propósito. Amém? Você só está nesta terra porque existe uma missão para você. Você acredita nisso? Eu acredito. Você só está nessa terra porque existe uma missão para você cumprir. Existe um propósito para você. E quando nós compreendemos a nossa missão, todas as demais coisas não nos incomodam mais. Né? Todas as demais coisas. Você não nasceu para comer, acordar, trabalhar, cuidar dos filhos, pagar impostos, né? E embora essas coisas sejam muito importantes, fazem parte das nossas vidas, do nosso dia a dia, é ou não? Nós precisamos, nós vivemos, né? Tem carne aqui, estamos na carne, é isso ou não? Mas essas coisas não podem tirar o nosso foco, o foco da nossa missão. E nós estamos diante de uma geração muito distraída, que está muito preocupada com os seus próprios assuntos. Nós estamos vivendo muito preocupados com os nossos próprios assuntos. E você pode falar, Liliane, você não sabe os pepinos que eu tenho lá. Os abacaxi que eu tenho para resolver, as coisas que eu estou vivendo, minhas crises, são os meus conflitos. Eu acredito, porque eu também tenho conflitos. Eu não sou diferente de você. Me incluo nisso. Nós estamos muito distraídos com as nossas coisas e nos esquecendo da nossa missão, do nosso propósito, porque nós somos membros de um só corpo. Nos reunimos para quê, queridos? Virou rotineiro e não pode. O Senhor nos desperta hoje, não pode ser rotineiro. A nossa ideia de igreja está equivocada. Nós precisamos de libertação agora, amém? Agora. Nós precisamos viver igreja e entender o nosso papel. Eu fui salva, eu tenho um papel dentro da igreja, eu sou membro de um corpo, eu tenho uma função, eu tenho uma missão. Você tem um chamado, diga para quem está ao seu lado, você tem um chamado. Que os nossos corações se voltem a queimar, que os nossos corações voltem a queimar, como no primeiro dia, quando nós recebemos Cristo, que volte a queimar
Volte a queimar por ver uma pessoa necessitada e não se conformar, até que todos possamos abençoar, suprir. Amém, queridos? Para que todo o corpo ande bem ajustado, assim como Deus projetou. Amém? Nós temos uma missão. Diga para quem está lá, nós temos uma missão. Somos uma comunidade, somos missionários. Dentro do nosso próprio convívio, nós somos missionários. Somos missionários, amém? Quando nós vamos no supermercado, quando nós vamos em todos esses lugares, nós somos missionários dentro do nosso lar, com os nossos vizinhos. Igreja é um corpo vivo, onde cada um faz a sua parte para o cumprimento da sua missão. E muitas vezes a igreja de Atos crescia, né? Como eu falei, era uma igreja forte, corajosa, uma igreja que crescia. Muitas vezes nós não crescemos, porque nós nos alimentamos e não dividimos com ninguém. Fica só para nós. Fica só para mim. A gente se alimenta e recebe excelentes palavras. São palavras que mudam mesmo a nossa história, mas fica para nós. Muda a nossa história. Queridos, isso é para mim também. É verdade, é uma verdade de Deus. Nós nos alimentamos e ficamos só para nós, não dividimos esse alimento com ninguém. Temos uma missão, amém, queridos? Nós temos uma família para alcançar, nós temos vizinhos, amigos, nós temos uma cidade para alcançar, nós temos uma nação para alcançar. Ah, como eu amo esse Brasil! Nós temos uma nação, queridos, uma nação. Essa missão, é esse o seu chamado. Liliane, mas é muita coisa. Então comece com a sua família. Comece com seus vizinhos. Né? Vamos, nós também, eu me incluo. Nós vamos começar, amém? Com os que estão próximos da gente. Deus está chamando homens, mulheres, jovens e crianças para cumprir esta missão nesta noite. E aí virá sobre nós um grande crescimento, esse grande avivamento que nós estamos esperando, né? Eu espero, eu creio nessas palavras que têm sido liberadas, né? Pessoas de outras nações estão olhando para o Brasil, estão esperando. É verdade isso. Ouvi alguns profetas nesses dias, eles estão olhando para o Brasil esperando, né? Esperando esses missionários, essas pessoas, né? Que vão se levantar. Eles estão esperando esse grande avivamento que vem nessa nação, que vem do Brasil. E esse avivamento começa dentro de nós. Fala, começa dentro de mim e de você. É agora. Senhor, não nos deixa fora desse mover. Senhor, esta tem sido a minha oração. Senhor, não me deixa fora. Não deixa o Ricardo, não deixa a Gabriela, não deixa a Rafaela. Senhor, não nos deixe fora daquilo que o Senhor está realizando, da maneira como o Senhor está se movendo nesses dias. Não podemos ficar de fora. Fala para quem está do seu lado, você não pode ficar de fora, não pode. Amém? Nós vamos receber poder, o poder que vem de Deus, como diz em Atos 1:8. Receberão poder e nosso coração vai pegar fogo. Quantos creem nisso? O nosso coração vai ser incendiado, vai pegar fogo, amém? Amém. Terceiro lugar, ser igreja é ser um. Diga para quem está do seu lado, ser igreja, viver igreja, é ser um. Vamos ler João 17:21. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém, queridos? O que é unidade? Unidade é ser um, é não ser dividido. Em outras palavras, unidade são pessoas diferentes, caminhando juntas com o mesmo propósito. Em outras palavras, unidade é pessoas diferentes, caminhando juntas com o mesmo propósito. Quando vemos dentro de uma casa muitas discussões, muitas brigas, né? Filhos sem falar com os pais sem falar com os filhos, nós olhamos para esse lar e a gente pode falar, né? Nossa, esse lar perdeu o foco nessa casa. Tem muita briga ali, tem muita divisão. Perderam o entusiasmo. O que mais que eles perderam? A unidade. Perderam a alegria de viver em família.
Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Deus se alegra em ver os seus filhos unidos. Ele se alegra com isso. Se nós somos um, por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos aqui nesta noite. Porque aquele que nos une é muito maior do que aquele que vem para tentar nos dividir. Amém? Aquele que une a minha e a sua vida é muito maior do que aquele que vem para tentar nos dividir. Graças a Deus, a unidade é um elemento importante para o reino, para Deus, para o crescimento. Amém? De maneira saudável, a unidade. Tudo na criação aponta para a unidade. Embora eles disseram, façamos, dá a impressão que são três, mas ele é um. É um. Diga para quem está ao lado, um. Tudo na criação aponta para a unidade. Um movimento em conjunto, tudo está em perfeita harmonia na criação. Tudo. Existe uma importância eterna na unidade da igreja. Existe uma importância eterna. Você está aqui para ser um. Diga para quem está ao seu lado, eu quero ser um com você. Fala bem alto, eu quero ser um com você. Infelizmente, um dia essa unidade foi rompida, né? Lá no Éden, na queda do homem, nós sabemos que esta unidade que o homem tinha, ela foi rompida. Mas através de Jesus, olha que maravilhoso. Através de Jesus, esta unidade foi restaurada. E nós podemos ver, ele orou, olha, em João 17, a oração de Jesus, ele orou por mim e por você. Para que nós sejamos um, para que sejamos um. Deus na cruz restaurou essa unidade quando Cristo mesmo se desfez completamente. Se desfez completamente para que eu e você pudesse ser um com Ele, com o Pai. Olha, isso é maravilhoso, queridos. Para que nós pudéssemos ser um, no corpo não existe membros autossuficientes. No corpo não existe, um depende do outro. E juntos nós somos muito melhores, muito mais fortes. Caminhamos mais rápido. As coisas saem com excelência. Não quando um faz, mas quando todos nós fazemos. Amém? A Bíblia conta a história de um povo, em Gênesis 11. Né? Todos nós conhecemos aquela história, né? A história de um povo que se propôs a construir uma torre. Eles se propuseram no coração deles. E eles, olha lá, construíram uma torre. Eles estavam quase conseguindo, quase, quando Deus teve que intervir. Porque Deus falou, eles falam uma mesma língua. Eles são um povo tão forte, tão unidos no coração, né? Que depois nada vai poder deter eles sobre a terra, nada. A igreja desconhece o poder que existe na unidade. Nós desconhecemos a força que existe em você ser um com a pessoa que está do seu lado. A igreja ainda desconhece, mas o Senhor nos revela, amém? O Senhor nos revela, existe muito poder em ser um. E quando nós formos um de fato, nada poderá nos parar. Nada. Nada, nada, nada. Nós não podemos aceitar mais divisão no nosso meio. Não podemos aceitar mais, sabe que nem o diabo se permitiu usar contra si mesmo a divisão. Nem o diabo se permitiu, porque nós toleramos, porque nós mesmos nos dividimos. Mas isso não vai mais acontecer, amém, queridos? Um novo caminho está sendo aberto, amém? Um novo caminho está sendo aberto para mim e para você. Né, dentro do corpo, um completa o outro. Ele nos deu o mesmo Espírito que está sobre a Jennifer, está sobre a minha vida. O mesmo Espírito que opera sobre a Cláudia, opera sobre a minha vida, que opera sobre a vida da Rose, opera sobre a vida da Cris, e opera sobre todos nós. É o mesmo Espírito, nós somos um.
Um depende do outro. Ai de mim, sem as orações das pessoas que estão do seu lado, dos nossos pastores, dos nossos amigos. Ai de mim no momento de angústia, entendeu? No momento de desespero que eu enfrentei, se não tivesse ninguém orando por mim, se eu não recebesse uma mensagem falando, fica firme, vai passar, Deus te consola. Ai de mim se eu vivesse sozinha. Ai de você. Ai de nós, e por que nós queremos viver divididos? É impossível, Deus não nos criou para isso. Deus nos criou como uma família que vive em comunidade para se relacionar com as pessoas que estão do nosso lado e com Ele. Amém, queridos? E com Ele, sozinho, nós nada podemos. Fomos criados para viver em relacionamento. Não existe missão fora do corpo. Não existe família sozinho. Não dá para viver em família, igreja, família. Não dá para viver família sozinho em casa. Não dá. Família a gente vive aqui. E tem pessoas diferentes? Muito. Muito. Entendeu? Eu vejo dentro da minha casa, a Gabriela é de um jeito, a Rafaela é de outro. Completamente diferente. Entende? Uma tem um temperamento, são diferentes, totalmente diferentes. A Gabriela gosta de umas coisas, a Rafaela gosta de outras, elas discordam entre elas. Mas são membros da mesma família, têm o mesmo espírito, estão na mesma casa, servem os mesmos pais. É ou não? Não é à toa que o Senhor deixou o corpo como modelo para nós. Porque nós somos membros, mas um só corpo. De um só corpo. Por isso, querido, Deus se move num ambiente de unidade. Em Atos, eles perseveraram unânimes em oração, porque existia unidade e oração. A unidade está ligada com a manifestação da glória de Deus. Da glória de Deus, é isso que nós buscamos. Começamos o ano falando sobre a presença, não é? É dela que nós necessitamos, é dela que nós precisamos. E a unidade libera isso, revela a glória de Deus. A unidade entre os membros dentro do corpo desata, amém, sobre a vida da igreja. E nesses dias Satanás tem tentado nos roubar desta comunhão, nos roubar. Lembra quando eu falei sobre estarmos distraídos com os nossos próprios assuntos? Desta maneira nós ficamos divididos. E aí não tem como, não tem unidade. Não tem manifestação da glória. Né? Vocês estão entendendo o que eu estou pensando? Eu estou pensando também, igual vocês. Amém, queridos? Nós precisamos ser um com aquele que está do nosso lado, né? Podemos não gostar de tudo que aquela pessoa que está do nosso lado gosta, como eu dei o exemplo lá em casa, né? Podemos não gostar das mesmas coisas, não concordar com tudo, mas amamos uns aos outros. Podemos fazer coisas diferentes, completamente diferentes, mas nós amamos. Nós somos aliançados. Nós somos um e respeitamos as diferenças. Porque é assim que Deus fez, né? Nenhum membro é como o outro. Amém, queridos? O que promove a unidade é o amor. O que traz a unidade é o amor. O que prevalece dentro da família é o amor. O que une em aliança é o amor. Então nós precisamos do amor. O que nos capacita a cumprir nossa missão dentro do corpo é o amor. E nós precisamos deste amor. Amém? Para concluir, eu quero ler um versículo com vocês em 1 Coríntios 13. O 8. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento passará. Nós vamos ler o versículo 13 também. Isso. Assim, permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Eu acho que a nossa ideia de igreja estava equivocada, né? Nós precisamos aprender a viver igreja, ser igreja. Eu me incluo nisso, como você. Nós precisamos ou não?
Precisamos olhar para as pessoas que estão do nosso lado e reconhecer Cristo nelas. São diferentes, são mesmo. São pessoas, alguns mais entusiasmados, outros mais introvertidos, alguns mais falantes, outros não, outros que não falam nada, outros que falam bravo, outros que ficam magoados, outros que ficam, mas são diferentes. Amamos uns aos outros. Que nós possamos amar para valorizar família, a aliança, para que possamos crescer, cumprir a nossa missão. Amém, queridos? Para se viver igreja é necessário compreender o que é ser igreja. E nesta noite o Senhor trouxe isso para nós. Né? Tudo vai passar. Todos os ministérios, todas as coisas, todos os serviços, tudo vai passar. Tudo, tudo, tudo. Mas a única coisa que vai permanecer é o amor. É o amor que nós amamos uns aos outros. É este amor, é a única coisa que vai permanecer nesses dias. E é tudo que nós realmente temos. Amém? É o amor. O que a gente realmente tem. Porque o que a gente tem? Pensa bem. Não olha para sua casa, para suas coisas, porque isso nada importa. O que você tem? É o amor. Você tem um ao outro. Você tem essa pessoa que está do seu lado. Porque nós temos aquilo que é eterno. Nós somos eternos. Somos gerados em Deus para ser eternos. Você tem aquilo que é eterno, você tem um ao outro. Você tem a pessoa que está do nosso lado. Por isso nós temos que valorizar isso, amém, queridos? Valorizar os cultos, as reuniões, valorizar estar na célula, valorizar nos reunir como igreja, agora com uma nova, amém, uma nova mentalidade, com liberdade, com uma mente livre, não mais cativa, não mais, né, cheia de argumentos, mais livre, vir para oferecer ao Senhor o melhor, amar a pessoa que está do nosso lado, se importar de verdade, estar aliançado, caminhar em unidade, amém? Nesta noite o Espírito Santo deseja restaurar isso no nosso coração. Então nós vamos orar, queria convidar você a ficar de pé, e o Senhor vai restaurar esta unidade, né? Este amor em nós, amém?